Olá, meus queridos irmãos e irmãs, reunidos aqui hoje mais uma vez para refletirmos a palavra de Deus. Hoje é domingo Epifania do Senhor, mais conhecida então como a celebração da festa dos Reis Magos, ou dos Magos do Oriente, né? Uma celebração onde temos um clima de meditação e oração, em preparação para então festa do batismo do Senhor no próximo domingo, aonde renovamos as promessas do batismo. Aonde, como os Reis Magos, somos convidados a adorar o Senhor e a contemplar a manifestação de Jesus como luz do mundo, sendo a nossa verdadeira luz, e nos convidando a atrair a si todos os povos da terra. Todos os povos são convidados a seguir a luz de Cristo, sendo todos peregrinos da esperança. Este é um convite muito maravilhoso da liturgia de hoje, que nos convida a nos reunirmos em torno de Cristo, a adorá-lo como luz e verdade, como a vida e salvação. Iniciemos então essa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Momento para vocês das leituras e logo retornaremos com a reflexão. Lembrando só antes de uma oração que nos lembrava ontem: a fé move montanhas, mas a confiança em Deus é a que as derruba. Bom, meus caros irmãos e irmãs, hoje a primeira leitura do livro do profeta Isaías é onde logo começa assim: levanta-te, acende as luzes, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que a terra envolvida em nuvens, em trevas e nuvens escuras, cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor e sua glória se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz. Ficardes radiantes com o coração vibrando e batendo forte, pois eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poder de suas nações, proclamando a glória do Senhor. Bom, meus caros irmãos e irmãs, a primeira leitura ela tem as duas coisas. A primeira, a proclamação de Jesus como a luz do mundo, a salvação. Ali dizendo: apareceu sobre ti em glória. Lembrando que é uma profecia, né, meus caros irmãos? Antigo Testamento antes da vinda de Jesus. Ou seja, é algo que há de vir no contexto de quem escreveu isso. Mas para nós algo que já se foi, né? Vamos dizer assim. Mas a gente já compreende que Jesus é a luz do mundo. Mas no contexto da profecia de Isaías, era um contexto então de preparação para a vinda da luz do mundo, que é Jesus. E um convite a caminharmos para a luz do mundo, para seguirmos a luz do mundo. Tá? E um contexto também de nos convidando a entender que todos os povos têm direito à salvação. Todos os povos proclamarão a glória do Senhor. Eu falava isso sobre a questão dos diversos títulos marianos, que nos convida a isso, a entender que cada título mariano, seus diversos títulos, tem um objetivo. Nos mostra que o amor de Deus é para todos os povos, porque a Virgem Santíssima apareceu em diversas aparições em diversos lugares, mostrando que todos eles, o povo quer, que vão caminhando e seguindo a luz, que é Jesus. Entendes? Lembra-se então, por causa dos inúmeros títulos marianos, cada um em um povo, em uma localidade. Cada um recebeu por causa de alguma coisa daquele povo.
mas todos eles são uma única pessoa, que é a Santíssima Virgem. Este é um objetivo mostrando que Deus ama todos os povos e quer todos os povos servindo a Ele. Bom, aqui é um destaque no Salmo, uma coisa que eu dou muito pouco destaque, é no Salmo 71, 72, cuja antífona é a seguinte: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra, todo o povo da terra há de adorar a Deus. Você vê a ligação entre a primeira leitura e o Salmo? E vocês vão perceber agora, seguindo para a segunda leitura. Da carta de São Paulo aos Efésios, a comunidade de Efésios. Depois da vinda de Jesus, São Paulo escreve aos Efésios. A comunidade de Efésios, né? Bom, irmãos, se ao menos soubeis a graça que Deus me concebeu para realizar o seu plano, o conhecimento do mistério, pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo. Ou seja, meus caros irmãos, seguindo então linha da primeira leitura para o Salmo e para a segunda, a gente reconhece isso. Todos os povos, todas as nações, como dito ali, todos os povos hão de adorar a Deus. Todos os povos hão de seguir a luz que é Jesus. Mesmo aqueles que são pagãos. Hão de no final de sua vida, então, mesmo que seja no final, porque contando que você corra ainda há tempo. Bom, pessoal, peço perdão por problemas técnicos, tá? Mas, bom, como eu havia dizendo, seguindo a linha de raciocínio, todos os povos hão de adorar o Senhor, de seguir a Jesus, a luz do mundo e a verdade. Bom, já no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 1 ao 12, é onde somos ali então convidados que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntando: onde estás, o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes ali então fica perturbado, estressado, né? Porque o rei dos judeus, aqueles que há de vir de governar. Então Herodes tem medo de perder seu poder, né? Então, o rei Herodes pergunta aos mestres da lei e sumos sacerdotes aonde que nasceria o Messias. E eles dizem em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel. Então Herodes ali fala aos reis magos e de procurar e obter informações exatas sobre o menino. E quando encontrares, avisa-me, para que eu vá também adorá-lo. Então, os magos partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde ele estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Entrando ali então, na casa onde estava Jesus, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Bom, primeiramente, meus caros irmãos e irmãs, num sentido muito rápido, a gente reconhece que muitas vezes somos como os reis magos, que em vez de seguirem a vontade de Deus, vão atrás de outra vontade. Que nem ali, em vez de eles seguirem a estrela guia, eles foram atrás de Herodes, né? Então, acabaram que depois de um tempo que eles acordaram, vamos dizer assim, né? Que eles saíram do transe ali de Herodes, eles seguiram a estrela e
se alegraram quando viram que retornaram para ela, né? Depois, percebendo, eles não voltaram mais para o rumo de Herodes, mas pegaram outro caminho, né? Ou seja, eles seguiram a vontade de Deus então. Mas, bom, hoje, Epifania do Senhor é muito conhecido como a festa dos Reis Magos e assim por diante. Bom, primeiramente, em contexto histórico, este é um contexto que eu quero aprofundar bastante, é essa questão dos Reis Magos, os 3 Reis Magos. Mas de onde saiu que tem 3? Hein? Olha aqui como dito, alguns magos do Oriente. Bom, se a gente for estudar a história, né, for olhar a várias igrejas antigas, né, a gente vai ver diversas imagens. Isso não é eu que estou falando, tá? Foi o padre Reginaldo Manzotti, que na experiência de Deus ontem, e um bispo, que agora me fugiu o nome, falando sobre isso. São diversas as imagens onde aparecem diversos números de reis magos. 4, 2, 3 e assim por diante. Mas foi então reconhecido como 3 por quê? Porque são 3 coisas. São o ouro, são o incenso e são a mirra. Na ordem correta é ouro, incenso e mirra. E bom, eu vou ler bem aqui rapidinho. Ó. Os nomes dos 3 reis magos são Gaspar, Belchior e Baltazar. Belchior era o mais velho, com 70 anos, e tinha cabelos e barbas grisalhas. Gaspar era moço, com 20 anos. Baltazar era intermediário, com cerca de 40 anos. De acordo com a tradição, cada rei mago representava uma idade da vida do homem. Juventude, idade adulta e velhice. Eles visitaram a Jesus após seu nascimento guiados pela estrela guia. Cada um presenteou a família do recém-nascido com um item: ouro, incenso e mirra. A primeira referência aos nomes dos 3 reis magos surgiu em um evangelho apócrifo do século VI. No entanto, há quem defenda que os nomes foram criados pela imaginação popular. Tá? Bom, presente dos 3 reis magos. Seria assim, então. Baltazar ofereceu mirra, símbolo da pureza. Gaspar ofereceu incenso, símbolo da fé. E Belchior ofereceu ouro, simbolizando a sabedoria universal. Bom, Baltazar ofereceu mirra, símbolo da pureza. A mirra é uma resina antisséptica usada em embalsamentos desde o Antigo Egito. Simbolicamente representava a imortalidade. Mostra que aquele rei divino também é verdadeiramente humano. Belchior ofereceu ouro, símbolo da sabedoria universal. O ouro é metal precioso por excelência e simboliza a realeza, um presente reservado aos reis na antiguidade. Mostra o reconhecimento de aquele criança, mesmo em sua pequenez e fragilidade, é o verdadeiro rei. E Gaspar ofereceu incenso, símbolo da fé. Incenso, também conhecido como olíbano. Calma aí, gente. É resina de uma árvore e simboliza a seiva da vida. É o símbolo da divindade. Um perfume que se queima, usado para simbolizar a oração que chega a Deus, assim como a fumaça que sobe aos céus. Mostra que reconhecem naquela criança o próprio Deus, em seu mistério divino de amor. E bom, essa então ali o resumo de cada coisa. Mas vale ressaltar que foi então a partir do século 750 depois de Cristo que foi então reconhecido que são 3 reis magos por causa dos 3 presentes: ouro, incenso e mirra, tá? Porque ali logo no início é dito alguns magos e não é dito
três reis, três magos, né? E por que três reis magos? Bom, magos naquela época não eram os magos que hoje a então mentalidade moderna tem, que são de pessoas que praticam bruxaria, magia, coisas do maligno, né? Mas, na verdade, naquela época, magos eram reconhecidos como as pessoas que estudavam as estrelas, eram astrólogos, tá? Eles estudavam as estrelas, tá? E então, o que acontece? É dito por que eles são reconhecidos então como reis. Porque eles vieram do Oriente. Tanto que é dito que então que eles são símbolos de toda a humanidade que vem ao encontro de Jesus, que vem ali a seguir a Jesus, né? Na reflexão é dito que a Epifania é uma extensão da celebração de Natal. Na celebração do mistério da manifestação da glória. A procissão rumo à luz. As nações ao amor do Senhor. Aonde é reconhecido no passado que só Jerusalém teria a salvação. Onde só Jerusalém tinha a alegria de conhecer o Senhor. Mas na plenitude dos tempos, Deus em Cristo ofereceu sua salvação a toda a humanidade. Já então na segunda leitura, escrevendo aos Efésios, reflete sobre o significado do plano divino, que antes permanecia oculto, mas foi revelado que é Cristo o Salvador de todos os seres humanos, e não apenas do povo judeu. O Evangelho ressalta pela alegria dos salvos e dos estrangeiros em rever a estrela, ainda que a emoção de ver o menino com Maria, sua mãe, tinha sido maior. Eles são representantes de todos os povos que buscam a Deus. Trata-se de ensinamentos para nós, que tendo recebido o dom da fé, assumimos o compromisso de perseverar na busca de Jesus e no encontro com Ele, que sejamos neste caminho rumo ao seu encontro, como estrelas para as pessoas do nosso tempo. A Epifania é, portanto, festa missionária por excelência. Na busca da luz, todos buscam a luz que é Jesus. Mas reconhecendo que os reis magos trouxeram cada símbolo com a sua importância de fé. Cada símbolo com a sua alegria, vamos dizer assim, né? Mas todos reconhecendo a graça e o poder de Deus. Todos reconhecendo em fé, sabedoria. Todos então reconhecendo em pureza, sabedoria e fé. Tá? As graças de Deus, né? Todas essas coisas simbolizam a Deus. Então é tudo isso é voltado, como dito, uma festa missionária para todos os povos seguirem a Jesus, tá? Que é a luz do mundo. Todos irem adorar a Jesus. Bom, então, meus caros irmãos e irmãs, esta é a reflexão de hoje. Agradeço a presença de todos. Peço que deixem o like, ativem o sininho e compartilhem com os amiguinhos, tá? Compartilhem com os amigos e quem necessita da palavra de Deus. Espero que tenham gostado. Como eu disse, deixa o like, por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha, tá? Eu agradeço desde já a sua participação. Peçamos sempre a bênção de Deus. Ele que está sempre no meio de nós. Pedindo então a bênção de Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. E que possamos levar sempre o Evangelho a todos os nossos irmãos e irmãs. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Tchau, meus queridos irmãos.